O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos hoje ao grande dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Jesus havia dito aos seus discípulos que ele deveria passar pela paixão, morte, e ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Enviaria aos seus discípulos o Espírito Santo, o Paráclito. Cumpre a sua promessa, sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, sopra sobre nós o seu Espírito, sobre a igreja. Por isso, ainda hoje nós continuamos recebendo esse sopro do Espírito Santo que conduz a igreja. Por isso é interessante nós recordarmos a riqueza desta festa de Pentecostes, a origem desta festa. Inicialmente, o povo de Israel celebrava a festa de Pentecostes 50 dias após a Páscoa, recordando em ação de graças o bom êxito das colheitas, ação de graças pelos frutos da terra. Depois, eles começaram também a celebrar em ação de graças pela promulgação da lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Por isso era conhecida como a Festa das Tendas, em que todos os judeus, diversos lugares, saíam de suas casas, iam a Jerusalém, para ali prestarem cultos, oferecerem sacrifícios e benzerem a Deus por essas duas realidades, pelas colheitas bem-sucedidas e pela lei dada por Moisés para guiá-los no caminho rumo ao céu. Por isso nós escutamos na primeira leitura que no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de pessoas de diversos lugares do mundo. Gregos, árabes, cretenses, partos, medos, todos os povos até então conhecidos estavam em Jerusalém, porque eles estavam celebrando a festa das tendas, celebrando a ação de graças. Por isso Jesus escolhe precisamente esse dia para enviar o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre a igreja nascente, então reunida. E ali, o terceiro elemento que coroa a festa de Pentecostes, Jesus que envia o Espírito Santo. Daí nós intuímos a sutileza de Jesus de modo pedagógico. Se inicialmente tinha um caráter de ação de graças pela colheita, agora nós temos Jesus que dá-nos os dons do Espírito Santo para que nós possamos fazê-los frutificar. Ou seja, nós precisamos fazer com que os dons dados a nós possamos fazê-los frutificar. Por isso, quais são os dons do Espírito Santo? O amor, a alegria, a paz, a mansidão, magnanimidade. Portanto, nós precisamos colocar em prática esses dons.
e fazê-los render em nossa vida. Mas para que isto aconteça, primeiramente, requer de nós uma docilidade ao Espírito Santo. Quando nós dizemos docilidade ao Espírito Santo, significa que nós devemos ter um coração aberto para ouvir o Espírito Santo que fala no íntimo de nós. São João Paulo II dizia que a consciência humana é como que o sacrário do ser humano, onde Deus fala ao ser humano. Ali o Espírito Santo nos fala, nos mostra quais caminhos devemos seguir e também quais devemos evitar. Nos inspira boas ações, nos inspira sempre a perseverar no caminho da santidade. E também, em nossa consciência, nos corrige. Ninguém precisa dizer para nós que falhamos nisso ou naquilo. A nossa própria consciência nos acusa que aquela ação não foi do agrado de Deus. É ali que o Espírito Santo comunica a nós. Por isso precisamos ter essa docilidade para acolher as inspirações e também as correções do Espírito Santo. Segundo passo, a docilidade leva-nos à oração. A oração ao Espírito Santo significa que nós queremos estar em íntima relação com Deus, que é o diálogo. Nós falamos e também escutamos o Senhor. Nós deixamos espaço para que Deus possa também nos responder, pois muitas e muitas vezes nós temos o risco de apenas pedir e não escutar as respostas de Deus. Muitas vezes nós vamos atropelando uma coisa na outra e fica difícil de discernir se é resposta ou não de oração. Por isso, aprendamos a escutar o Espírito Santo que nos fala ao coração. Se nós, de fato, estamos abertos, dóceis ao Espírito Santo, se nós estamos imersos na oração, quais orações? A Santa Missa, a leitura da Palavra de Deus, o Santo Terço, a meditação, ou seja, são modos que nós temos de nos ligarmos a Deus, de termos, de fato, uma vida espiritual. Uma boa leitura, um bom livro. Recordo sempre o que dizia São José Maria Escrivá: para o apóstolo moderno, uma hora de estudo equivale a uma hora de oração. Que nós possamos também conhecer profundamente a nossa fé. A leitura da vida de um santo, o catecismo da igreja. Ou seja, são modos também que temos de ouvirmos a voz do Espírito Santo, que fala ao nosso coração e torna-nos mais aptos a viver a santidade. E por fim, nós temos também um terceiro elemento, que é unir a nossa vida à cruz de Cristo. Porque o Espírito Santo é precisamente fruto da cruz de Jesus. Somente após passar pela paixão, morte e ressurreição, Ele nos envia o Espírito Santo. O fruto da cruz é o Espírito Santo. Para que nós possamos também fazer isso em nossa vida. Passar da morte para a vida. Para que minhas tribulações, dificuldades, aflições, preocupações, nós possamos vivenciar tudo isso com o auxílio do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos, porque é promessa de Jesus que enviaria o Espírito Santo para nos acompanhar ao longo da nossa vida. Quem é o Espírito Santo? É o advogado, portanto se chama Paráclito. Em grego, Paráclito significa advogado. Também o Consolador, ou seja, Ele está sempre ao nosso lado, está sempre constante em nossa vida. E por fim, nós possamos observar duas coisas que são frequentes para se retratar de modo plástico o Espírito Santo. Duas imagens: o fogo e o sopro, o vento. O fogo do Espírito Santo veio como que línguas de fogo sobre os discípulos reunidos com Maria no cenáculo, bem o vimos na primeira leitura. O fogo purificador do Espírito Santo. É um fogo que nos limpa, que nos purifica para estarmos dignos na presença de Deus. E também é um fogo que aquece os nossos corações, para que nós possamos amar verdadeiramente a Deus. E também o sopro do Espírito Santo. Ou seja, esse vento que não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Mas nós percebemos os seus efeitos em nossa vida. Ou seja, temos essa sutileza, essa delicadeza do Espírito Santo que vai soprando sempre em nossa vida.
E aqui uma imagem que também nos ajuda a perceber como o Espírito Santo age em nossa vida. Nos compreendamos como um barco em meio ao mar deste mundo, um mar revolto, onde muitas vezes quer que nós afundemos e não cheguemos ao céu. Tantas tentações, tantas aflições que passamos. Nós estamos sempre remando com as virtudes, com o nosso empenho, nós estamos sempre caminhando, nos esforçando para sermos agradáveis a Deus. Mas nós sabemos que sozinhos nós não conseguiremos, porque as ondas contrárias são fortes. Por isso tem essa vela que o Espírito Santo sopra e nos impulsiona cada vez mais em direção ao céu. Por isso nós possamos dizer sempre: eu quero ser como um barco à vela, que o Senhor vai sempre soprando e impulsionando em direção ao céu, em direção ao paraíso. Aí nós entendemos perfeitamente aquela imagem, o esforço humano e o auxílio divino. Nós estamos nesse barco, estamos remando com nossas forças. Mas o grande impulso vem quando o Espírito Santo sopra em nós. Quando Ele nos leva para mais adentro deste mar. E por fim, queridos irmãos e irmãs, se nós queremos de fato que o barco da nossa vida possa deslanchar, precisamos fazer frutificar os dons. Recebemos de Deus a sabedoria, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade, o temor de Deus, todos os dons do Espírito Santo, para que também eles possam frutificar. Como diz Gálatas 2:5, o amor é fruto do Espírito Santo. Ou seja, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Por isso nós podemos amar a Deus e amar também os irmãos e irmãs. Somente porque o Espírito Santo está em nós, nós podemos amar. Se nós estamos cheios desse amor de Deus, também nós estamos alegres. A alegria é fruto do Espírito Santo. Mas qual é a definição de alegria, de acordo com Santo Tomás de Aquino? É a posse daquilo que se deseja. Ou seja, nós temos a posse de Deus, porque Ele está dentro de nós. Porque aqueles que acolherem interiormente a palavra de Deus, rios de água viva jorrarão do seu interior, diz Jesus no Evangelho de João. Nós estamos alegres por termos Jesus tão próximo de nós, por termos o Espírito Santo habitando em nós. Por isso nós estamos alegres, que manifesta também o nosso bom humor, na capacidade de sorrir, de sermos alegres por pertencermos ao Senhor. É próprio do cristão a alegria. Onde há o Espírito Santo, há alegria. Onde há a ausência do Espírito Santo, há o pecado, há a tristeza. Por isso é sempre importante nós pedirmos que a tristeza não domine sobre nós, mas que nós fiquemos sempre cheios da alegria do Espírito Santo. E nós sabemos muito bem quão difícil é nós conservarmos sempre uma santa alegria, porque tantas coisas quer roubar-nos a alegria. Ao longo do nosso dia, tantas são as situações que querem tirar de nós a alegria. Mas o Espírito Santo que está conosco, que habita em nós, conserva em nós esse fruto, esta alegria. Também sabemos que é fruto do Espírito Santo a paz, a serenidade diante dos acontecimentos da vida. Não sermos aquelas pessoas que se preocupam por demasiado com esse ou aquele acontecimento, mas conservar a paz significa conservar a confiança em Deus. Assim como as crianças que estão bem tranquilas no braço da mãe, assim também nós devemos nos sentir nos braços de Deus. Nada vai tirar a nossa paz. Temos a magnanimidade, ou seja, essa alma grande de ser capaz de suportar, por amor ao Senhor, as dificuldades da vida, se empenhar por algo grandioso, pelos grandes valores. Quantas vezes nós precisamos provar isso no nosso serviço, na nossa casa? Amamos tanto a nossa família, nós amamos a nossa profissão e precisamos compreender, é aqui que eu preciso ser santo. Ainda que tenha dificuldades, mas eu quero fazer sempre o certo, custe o que custar. Isso é ter magnanimidade, uma alma grande. Saber sofrer pelos grandes valores e se empenhar para que eles sejam de fato colocados em prática. Fruto do Espírito Santo também é a capacidade de nós termos a temperança, o autodomínio, não nos deixarmos levar pela devassidão.
seja pela pornografia, ou seja qualquer outro modo que tira de nós a dignidade de filhos de Deus. Precisamos aprender a sermos senhores de nós mesmos. Não fomos feitos para o pecado. Nós fomos feitos para viver em amizade com Deus. É importante também que nós compreendamos. A amabilidade é fruto do Espírito Santo. Essa cortesia para com as pessoas. E tenho como sempre exemplo a ser dado São Francisco de Sales, um bispo de Gênova, bispo de Genebra no século XVII, que tinha um temperamento colérico fortíssimo. Chegava ao ponto de arranhar a sua mesa, mas jamais ofendia alguém com palavras grosseiras. Ele sempre era capaz de ter uma palavra de ânimo, de amabilidade para com todos. Quanto nós precisamos aprender amabilidade para com todas as pessoas, essa cortesia, essa cordialidade para com todos. Porque muitas vezes nós estamos num ambiente em que muitas vezes parece que se exalta os vícios. Parece que a pessoa acha chique dizer que ela tem estupim curto, que ela se extrapola por toda e qualquer coisa. Seria o contrário. Quão bom é nós sermos amáveis para com todos. Quão bom é quando nós somos tratados com essa amabilidade. Quantas pessoas que nós conhecemos que é de uma bondade extrema, de uma educação esmerada, de uma polidez nas palavras, que nós pensamos, quão bom é estar perto dessa pessoa. Porque nós sentimos ali também a presença do Espírito Santo. Aquela docilidade, aquele acolhimento, aquela bondade. Quão bom é nós sermos esse tipo de pessoa. Alguém sair da nossa presença e dizer, quão amável, quão doce, quão cordial é essa pessoa. Mas é fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa. A vida espiritual, ela tem incidência na nossa vida real, na nossa vida cotidiana. Eu não posso pensar que esses dons, esses frutos do Espírito Santo são coisas alheias, exteriores à minha vida. Eles existem para que possa, de fato, modelar a minha vida. Por isso, Jesus envia sobre nós o Espírito Santo, para que Ele possa, de fato, nos guiar e nos santificar. Sejamos nós abertos e dóceis às inspirações de Deus. Não queiramos ser um homem segundo a carne, uma mulher segundo a carne, mas viver de fato aquilo que diz São Paulo, um homem novo segundo o Espírito. É isso que nós queremos nesse Pentecostes. Vem Espírito Santo sobre nós e transforme-nos em homens novos, mulheres novas. Venha sobre a nossa paróquia o novo Pentecostes, onde se viva também a união. Inicialmente, duas coisas e assim concluo. Em Babel, os homens queriam construir uma torre para chegar até Deus, para chegar ao céu. Por soberba, por orgulho, queriam construir uma torre. Deus veio e destruiu porque ali havia somente caos, confusão. Agora nós escutamos, no dia de Pentecostes, diversos povos, diversas línguas, e todos se compreendiam. Por isso é o Espírito Santo que nos une, que nos faz compreender a única linguagem possível, a linguagem do amor. O amor de Deus que derrama em nós o seu amor, a sua graça. Que nós possamos tornar a nossa paróquia, não a Babel, ser de confusão, de intrigas, fofocas e pecados, mas que tornemos a nossa paróquia, de fato, um cenáculo de amor, onde nós compreendemos a mesma linguagem, de amar, de servir, de se doar e ver o crescimento um do outro. Que possamos alegrar com as conquistas da outra pastoral, do outro grupo, da outra pessoa, que nós possamos de fato compreender. A igreja é o corpo de Cristo e nós formamos esse corpo, porque nós estamos unidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem para criar vínculos, para criar de fato união, harmonia. Não somente a harmonia entre eu e você, mas é uma harmonia entre nós e Deus e consequentemente entre todos. Ou seja, a nossa união é com Cristo, não é por afinidades. Tanto é verdade que a fé nos leva a trabalhar com quem não conhecemos, com pessoas que pensam e agem diferente de nós, mas têm o mesmo propósito, que é alcançar o céu. É isso que o Espírito Santo quer fazer em nossa paróquia. A união, a fraternidade, e esse desejo sincero de aqui ser esse cenáculo de amor. Que nós tenhamos corações abertos e disponíveis para receber e colocar em prática
todas as inspirações do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vinde, Espírito